Nós vamos conversar aqui como é que eu faço para obter a chamada parametrização de uma reta, ou também podemos chamar de equação vetorial da reta. O que é isso? Primeiramente, você tem que saber da seguinte situação. Como é que eu faço para obter um vetor quando eu tenho dois pontos, um ponto A e um ponto B, por exemplo? Quando você tem dois pontos e quer obter um vetor, você vai fazer a extremidade menos a origem. Por que isso é importante? Olha só essa pergunta aqui. Determine a equação vetorial da reta que passa pelos pontos A e B. O que é que você vai fazer? Você vai desenhar aqui, você vai imaginar que você tem aqui uma reta. Imaginei a nossa reta bem aqui. Essa reta você vai ter um ponto A, ele forneceu esse ponto A. Quem é o ponto A? Está ali, ó. Você vai colocar o ponto A e vai colocar bem aqui o ponto B. E aí ocorre o seguinte, se eu tenho o ponto A e o B, eu posso determinar bem aqui, eu posso obter um vetor. Existe um vetor que eu posso chamar aqui de vetor AB, porque o A é a minha origem, então eu posso chegar aqui e dizer, Mura, eu não posso determinar esse vetor AB? Pode sim. Então você vai chegar aqui, vai determinar o vetor AB. Vai dizer, Mura, como é que eu faço para determinar um vetor AB? Eu esqueci, ou então eu nunca estudei. Aqui você vai fazer a extremidade, que é o B, menos a origem, que é o A. Se você tem dois pontos e quer obter o vetor, você vai fazer a extremidade menos a origem, o B menos o A. Só que eu tenho o ponto B. É importante você observar pelo poder da fé que esse ponto B ele é 2, 1 e 3, menos o ponto A, que é 4, 0 e 5. Então você vai substituir o ponto B e o ponto A. Opa, eu inverti, testando você. Deixa eu corrigir bem aqui. Ponto B primeiramente, ponto B 4, 0 e 5, menos o ponto A 2, 1 e 3. Prof, se eu invertesse a ordem, tivesse desenhado o B para cá e o A para lá, ia mudar meu resultado final? Não, o resultado final vai ser o mesmo. Então não importa você chamar aqui de vetor AB ou vetor BA, você tem que escolher apenas uma ordem. Mas ajuda aqui, eu vou ter o vetor AB e o meu vetor AB vai ficar assim o esquema. Você vai fazer a extremidade menos a origem, o B menos o A. Agora você subtrai diretão. 2, ó, 4 menos 2 vai dar 2, 0 menos 1 vai dar menos 1 e 5 menos 3 vai ser menos 2. Então, primeira missão sua é obter o vetor que me dá a direção dessa reta. Né? O vetor que me dá a direção dessa reta é o vetor 2 menos 1 e menos 2. Opa, não vai, você nem falou aqui, testando você não passou pelo teste, bem aqui, ó, inimigo querendo agir, mais 2, coloca aí, pensava que a gente ia deixar batido essa aí, né, 5 menos 3, 2. Agora que eu tenho o vetor aqui AB, você vai fazer o seguinte, existe uma reta, se você lembrar lá do ensino fundamental, uma reta é formada por infinitos pontos. Essa reta não tem apenas o A e o B, ela tem, por exemplo, bem aqui, um ponto que eu vou chamar de um ponto P. Mas esse ponto P eu não sei qual é, um ponto genérico. Por ser genérico, eu vou chamar ele de X, Y e Z. E o que ocorre? Ocorre que eu posso, então, determinar o vetor, por exemplo, bem aqui vai existir um vetor AP. É bem em cima aí da reta, só que eu vou deixar um pouco mais assim para você observar a diferença. Existe o vetor AP. Mura, por que ele é importante? Te acalma que eu vou te dizer já já. Vamos determinar primeiro? O vetor AP, você vai fazer o mesmo esquema. Qual é o esquema? A extremidade menos a origem. Vetor AP, P menos A. Aí você substitui o P, que é genérico, X, Y, Z, menos o A, que é 4, não, bem aqui, 2, 1 e 3, o meu A, coloque aí
2, 1 e 3, o meu A. Show de bola? E agora eu vou ter o seguinte, eu vou ter aqui o meu vetor AP. Quem é o vetor AP? A extremidade menos a origem. Ah, prof, eu podia ter feito direto? Poderia sim, mas faça devagar quando estiver iniciando. X menos 2, Y menos 1 e Z menos 3. Aqui está o vetor AP. Prof, nós já temos o vetor AB e o vetor AP. Eu entendi até aí, mas não entendi o motivo de calcular esses vetores. Preste bem atenção que esses vetores eles têm a mesma direção e aqui até o mesmo sentido dessa reta bem aqui. Eu estou te dizendo que um vetor está em cima do outro. Em outras palavras, eles são vetores paralelos. Esse vetor aqui AB e esse vetor AP, nesse meu desenho que eu fiz, eles são paralelos. Então, se eles são paralelos, você tem que saber uma regra de vetores. Quando é que dois vetores são paralelos? Dois vetores são paralelos quando as coordenadas são diretamente proporcionais. Eu estou te dizendo o seguinte, filhão, que esse vetor aqui, anote aí, o vetor AP é paralelo ao meu vetor aqui AB. E se eles são paralelos, é porque a divisão entre eles vai ser uma constante. Como assim a divisão entre eles? Eu estou dizendo que eu vou preparar aqui uma divisão da seguinte maneira. Coloca logo igual aqui. O primeiro, x menos 2, dividido pelo primeiro daqui, que é o 2. Lembra que é o AP e o AB. Então, eu divido esse x menos 2 por 2. Vai ser igual a y menos 1 dividido por menos 1. Que vai ser igual a z menos t dividido por 2. Então, se os vetores são paralelos, as coordenadas são proporcionais. Então, você pode dividir e essa divisão vai ser igual a uma constante. Aqui está o segredo. Vai ser igual a uma constante, que eu vou chamar essa constante bem aqui de t, que é a minha chamada constante de proporcionalidade. O que é que eu faço para encerrar? Eu separo. Porque se isso aqui é igual a t, é porque o primeiro é igual a t, o segundo e o terceiro. Assim, você vai separar x menos 2 dividido por 2. Esse aqui é o valor do t. Mas ajuda o prof aí. Está dividindo, passa multiplicando. Aí um detalhe, esse 2 aqui está subtraindo, passa somando. Então vai ficar assim, x igual a 2 mais 2t. Dessa maneira. Deixa eu ver se eu não estou em cima. Não. Olha lá, não vai se perder. Está dividindo, passa multiplicando e esse 2 está subtraindo, passa somando. Só que você faz isso para todos. Aqui, mesmo esquema. Estou em dúvida. Olha lá, está em dúvida. Se faz o mesmo esquema bem que esse aqui, coloque aí. Y menos 1 dividido por menos 1 igual a t. Esse t você separa para cada um. Está dividindo, passa multiplicando. E esse 1 está subtraindo, passa assim. Você podia fazer devagar. Y menos 1 é igual a menos t. Aí na outra linha, esse 1 está subtraindo, passa somando. Y é igual a 1 menos t. Pegou a visão? Aí o professor já fez direto, porque o espaço está pequeno bem aqui. Y vai ficar 1 menos t, porque menos 1 vezes t é menos t. O próximo, mesmo esquema. Z menos 3 dividido por quem? Por 2. Isso aqui igual a quem? Aí você vai colocar igual a t. E aí você tem, está dividindo esse 2, passa multiplicando, e o 3 está subtraindo, passa somando, vai ficar assim, 3 mais 2t. E eu já tenho a resposta. Já tenho a resposta do meu exercício.
Primeiro eu queria te dizer o seguinte, que o professor poderia perguntar para você a seguinte situação. Obtenha a forma parametrizada da reta, que passa pelo ponto A e B. Qual é a equação paramétrica? Por que o nome paramétrica? Porque depende desse T. Esse T é o parâmetro, por isso o nome, equação paramétrica, porque vai depender desse T aí, que é a minha constante de proporcionalidade. Então, a primeira versão de resposta que poderia aparecer, poderia ser assim, a gente pode chamar essa forma paramétrica de R. Aí você colocaria assim, ó, a minha resposta poderia ficar assim, R em função de T, aí você faz da seguinte maneira. Qual foi a primeira resposta? O x. Aí você coloca x é igual a 2 mais 2t. Segundo, y igual a quem? Você coloca aí 1 menos t. E o próximo, você coloca z igual a quem? A 3 mais 2t. Você pode colocar dessa maneira aí. É uma das opções aí. Você tem uma R, aí você tem o X, o Y e o Z. Tá bom? Não precisa nem aparecer esse R. Pode aparecer só assim, X, Y e Z. E uma observação importante, que esse T que aparece aí, o professor pode perguntar, que T é esse? Aí você escreve, esse T é um número real, T pertence a R. Então, aqui está uma primeira versão. Tá bom? Não é a versão da pergunta. A versão da pergunta aqui seria a forma parametrizada. Né? Me diga a forma parametrizada. Está aqui. Agora, quando ele perguntar a vetorial, é que ele quer que a resposta fique com a cara de um vetor. Olha a jogada. A resposta com a cara de um vetor, vetorial. E aí o esquema sempre é assim, ó. Você vai colocar assim, R em função de T igual. Se é um vetor, vai ter que ter o primeiro, o segundo e o terceiro. Você percebeu que eu falei aqui, ó, x, y, z? E toda vez quando você tem um ponto, o x é o primeiro, o y é o segundo e o z é o terceiro. Então, eu posso escrever a minha R da seguinte maneira. Primeiro o x, aí você coloca 2 mais 2t. Depois o y, 1 menos t. E depois o z, 3 mais 2t. Aí fecha, e bem aqui você escreve que esse t pertence a R. T é um número real, e aí você coloca a sua resposta. Essa aí é a chamada, né, forma vetorial da sua reta aí, colocar dessa maneira aí, escrever desse modo aí. Tá bom? Tem algumas pessoas que gostam de colocar da seguinte maneira bem aqui. Vamos ver se dá o espaço. Acho que dá. Né? Pode perguntar, porque eu vou te contar a verdade. Em verdade eu vos digo que eu posso facilitar agora a sua vida um pouquinho, porque você já sabe. Né? Eu posso facilitar. A equação vetorial da reta, ela sempre tem essa aparência. R, coloque bem aí, ó. Sempre tem essa aparência. R em função de t igual um R0 mais um vetor vezes t. Então, muitos professores vão colocar que essa aqui é a equação que você deve memorizar, a equação vetorial da reta, R em função de t, R0 mais VT. Esse R0 é um ponto inicial por onde a reta passa, e esse V é o vetor que me dá a direção da reta. Sabe o que eu quero te dizer? Eu não sei se você percebeu pelo poder da fé que quando você olha para cá, a casa cai. Quando você olha para cá, olha só a jogada. Esse cara bem aqui, 2, 1 e 3. 2, 1 e 3. Estou procurando aquele macete para acabar a questão rápido. Quem seria 2, 1 e 3? Ah, professor, 2, 1 e 3 é o ponto A. 2, 1 e 3 é o ponto A. E esse cara da frente bem aqui? Quem seria esse cara bem aqui da frente? Vou colocar de verde, ó. Quem seria esse 2 menos 1 e 2? Quem é esse cara? 2 menos 1 e 2. Aí a pessoa diz, ah, Moura, esse 2 menos 1 e 2 é o vetor AB.
é esse vetor que você determinou aqui, o vetor AB, que a gente chama vetor diretor, vetor que me dá a direção dessa reta bem aí. Eu estou te dizendo que essa parte aqui, por exemplo, eu poderia ter economizado a questão. Aonde eu poderia ter economizado a questão? Essa informação, para quem estuda, tá ligado? Nós podemos eliminar essa parte da questão e essa parte da questão. Você teria a obrigação de achar o vetor AB, você acha o vetor AB, é obrigado, senão não tem como terminar, e se eu consigo o vetor AB, eu termino o exercício. Como? Eu poderia ter colocado a resposta assim, R em função de T vai ser, deixa eu ver se está cortando, não, vai ser o seguinte, aí você pega o ponto inicial, quem é o ponto inicial? 2, 1 e 3, mais o vetor que me dá a direção da reta, é o vetor bem aqui AB, quem é o vetor AB? 2, menos 1 e 2, vezes T, onde T é o número real. Eu espero que você entenda que apesar da escrita parecer diferente, mas se você resolver essa conta aqui, que é multiplicar por T, né, 2 vezes T, menos 1 vezes T, 2 vezes T, e somar essas duas matrizes, porque somar vetores de linhas é somar matrizes, você tem a mesma resposta aqui de cima. Então, por isso que eu falo que aqui já é a nossa equação vetorial da reta. Não esqueça, eu te dei aqui um caminho, que é o primeiro caminho que a gente aprende. Não é que eu quis dificultar a sua vida, não. É porque quando a gente estuda, né, geometria analítica, a gente aprende a fazer dessa maneira. Aí depois que você já está mais avançado, vem o estalo, vem aquela sacada, né? E aí você diz, espere lá, eu podia ter feito dessa maneira aqui. Eu espero ter te ajudado. Comenta aí. Até a próxima. Epa, não vai embora, estou aqui escondido. Gostou da aula? Quer mais conteúdo? Então assista a nossa próxima aula aqui e sempre divulgue o canal Rapidola. E não esqueça, deixa seus comentários aí, aquele seu joinha parceiro. Te espero na próxima aula.